Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Vamos chegando, meu povo. Deixa eu arrumar aqui. Tô sem música hoje. Vou colocar aqui o nosso tema. Ai, tô sentindo falta da minha música. Escolha. Oi, Mal. Escolha ser curada. Você está me ouvindo bem? Estou colocando aqui o nosso tema. Está conseguindo me ouvir? Tá bom o som? Me ajuda aí. Sim, tá ouvindo? Então tá bom. Seja bem-vindo a essa live, né? Às vezes as pessoas entram nesse horário, o horário da noite é o horário que as pessoas entram mais, mas devido à disponibilidade do meu tempo, eu vou estar gravando essa live agora, né? E nós temos o hábito de orar todas as vezes antes da gente iniciar uma live, porque nós estamos aqui falando da palavra de Deus. E a palavra do Senhor é aquela que vai nos dar condições de compreender aquilo que o nosso coração não tem capacidade de entender, somente através do Espírito Santo de Deus. Eu convido você a orar comigo. Aí embaixo, na sua tela aí, tem um aviãozinho assim, ó, uma setinha. Manda para as pessoas que você conhece, convidando elas para participar com a gente dessa live. Ela é uma setinha ali embaixo de compartilhamento, tá bom? E as pessoas que depois vão assistir, que vocês possam executar, né, essa missão de encaminhar essa mensagem para muitas pessoas. Vamos orar então. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, crendo, Pai, que o Senhor nos ouve, que o Senhor está presente conosco, e que a Tua palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas antes ela possa fazer aquilo a qual o Senhor determinou, que ela possa curar, que ela possa restaurar, levantar, Senhor, dar ânimo, Senhor, trazer cura. Nesta tarde, Senhor, as vidas que vão ouvir esta mensagem, aqueles que ainda, Senhor, ouvirão, e que o Teu Santo Espírito, Pai, possa convencer todos dos seus caminhos que não te agradam, que não convém, Senhor, a Teu Santo Espírito, que te desagrada, Senhor. Nos ajuda a ser pessoas melhores nessa tarde, através da Tua Santa Palavra. É que eu te peço e já te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com você, quem está aí, a Pamela. Oi, Pamela. Seja bem-vinda, linda. Que bom que você chegou também. Vamos compartilhar. Estou sentindo falta da minha música. O Lucas está usando o meu aparelho. Ele está estudando inglês e eu estou sentindo falta da minha musiquinha aqui, que eu gosto de ministrar com música, né? Mas vamos sem música mesmo. Eu gostaria de compartilhar, hoje o nosso tema que o Senhor colocou no meu coração chama-se Escolha Ser Curado, né? Porque ser curado é uma escolha. E eu gostaria de compartilhar, né, com vocês o que o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração e o que as Escrituras nos ensinam em relação a isso. Né? Que a palavra de Deus, ela é preciosa demais e todos os tipos de problemas da nossa vida nós encontramos respostas aqui dentro dessas Escrituras. Né? O livro da sabedoria milenar. Não existe livro que existe mais sabedoria do que a palavra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês lá em Mateus, no capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 21, que a palavra do Senhor diz assim, ó. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu quero falar aqui a respeito hoje de perdão, né? O que as Escrituras nos ensinam em relação a tudo isso? Nós vemos aqui um momento a qual Pedro tem a oportunidade de estar sentado com Jesus, estar ao lado de Jesus e ali aprender com o Senhor Jesus.
E nós vemos aqui que antes dele fazer essa pergunta, o Senhor antecede contando uma passagem falando a respeito de quando alguém falhar com a gente. No versículo 15 diz assim, ó: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostra-lhe o erro. Oi, amiga Evandra, Pai do Senhor, amor. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostra-lhe o erro. Olha que coisa linda, que coisa fantástica. Perdão, é palavra difícil, Pamela. Olha que coisa fantástica que as Escrituras nos ensina, se quando alguém, né, nos ofender ou se nós ofendermos alguém, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos mostrar o erro ao irmão. Pai do Senhor, amadinha, nós devemos mostrar o erro. Né? Por exemplo, eu acabei de ter uma situação que, graças a Deus, eu consegui resolver, né? Com uma amiga muito querida, uma irmã muito amada. E por uma má colocação das minhas palavras, ela se entristeceu comigo. Né? Numa interpretação errada da minha ação, das minhas palavras, né? Ela se entristeceu comigo. E eu vivi o cumprimento da palavra quando diz assim: se você vier orar, e se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, vai lá, conversa com o teu irmão, depois você volta e oferece a mim sacrifício, né? E o meu coração estava muito entristecido, Não adiantava eu orar, não adiantava eu fazer nada, que eu estava ali triste. Eu sentindo aquela necessidade de conversar com a minha amiga, a minha amada irmã, e eu vivi esse versículo se cumprir, né? Eu vi ela, né, como uma cristã, como uma amiga. Eu vi ela apontando o meu erro. Ela disse: sim, eu estou triste com você. Estou triste com você por causa disso, disso e disso. O que ela fez foi bíblico. O que ela fez foi libertador. O que ela fez trouxe cura para minha alma, porque o Senhor diz assim, ó: se o teu irmão pecar contra você, vai até ele, só vocês dois a sós, e mostra-lhe o erro. Mas na verdade que é tão difícil, nós gostamos muito de ser elogiados. Nós gostamos de ser elogiados, aplaudidos, aprovados. Mas quando começa a falar dos nossos erros, mexe com o nosso orgulho. Falar dos nossos erros mexe com o nosso ego. E ninguém gosta de ficar sendo colocado assim uma luz diante do coração, não é verdade? Ninguém gosta de ficar, que o outro que está na tua frente comece a falar seus erros. Nós vemos muito isso aonde? Em casamento, relacionamento. Né? O relacionamento, ele sempre vai ser um relacionamento com pessoas, com filhos, com maridos, né? Com patrão. Onde tem pessoas, tem problemas. Aonde tem pessoas, tem problemas. Né? Nós não conseguimos nos relacionar e ser 100% perfeitinhos, 100% plenos. Não conseguimos ser 100%, né, assertivos nas nossas falas, assertivos nas nossas ações. Então, aonde tem relacionamento, vai ter problema. Mas aonde está a beleza de tudo isso? É nós termos um coração tratado para conseguirmos vencer esses problemas. Aonde está a beleza do relacionamento? Né? Não está nos problemas, mas a beleza do relacionamento, né, com os amigos, com os pais, com os irmãos da igreja. Né? A beleza disso tudo é o quê? Somos imperfeitos, pessoas imperfeitas, caminhando juntos para um céu perfeito, debaixo de uma autoridade de um Deus perfeito. Mas nós somos imperfeitos. E a palavra vem nos ensinar o que devemos fazer. Quando você falhar com o teu irmão, ou o teu irmão falhar contra você, diz a Bíblia, vai até ele, você e ele só no particular. Né? Você vai até ele, diz a Bíblia, e mostra-lhe o erro. Né? Por quê? Jesus estava falando isso para Pedro. E Jesus conta aqui como tratar a ofensa de um irmão. Né? Primeiro você vai e fala com ele sozinho, depois se ele não te perdoar, você chama uma testemunha, e assim o Senhor vai acrescentando. Por isso que Pedro vira e pergunta: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7. 7 vezes. E perdoar é um desafio, mas é uma escolha. Né? Nós escolhemos. Quando Pedro fala assim, ó, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando Pedro perguntou a Cristo quantas vezes deveria perdoar, Pedro estava sendo generoso
quando ele disse 7 vezes? Pedro estava querendo se parecer um homem generoso. Por quê? Porque na tradição dos rabinos, a lei deles exigia que eles perdoassem a ofensa 3 vezes somente. 3 vezes somente. Então você entende que quando Pedro fala assim, 7 vezes, ele quis dizer que o quê? Que ele era um homem abundante, que ele era um homem pronto a perdoar, generoso a perdoar. Né? Por quê? Porque na lei deles, né? na tradição rabínica deles, os rabinos exigiam que eles perdoassem 3 vezes. Então, dentro da lei, um rabino exigia perdoar 3 vezes. Aí Pedro se apresenta querendo sair de gatinho, né? Querendo se sair dali o bom, né? O generoso. Ele vira e fala o que para o Senhor? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? 7 vezes? Aí o Senhor olha para ele e fala o quê? Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. O que o Senhor estava querendo dizer? O Senhor estava querendo dizer, ele usou aqui uma hipérbole, né? Ele usou uma expressão assim, valorizando, né, o tamanho dela. O que é hipérbole, né? Estava valorizando 70 vezes 7, deixando aquela coisa, aquela situação ampliada, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer é o quê? Que o perdão não tem limites. Nós devemos usá-lo todas as vezes que forem necessário. Assim como um copo d'água. Eu estou com sede, vou lá bebo água. Eu estou com fome, eu vou lá e como. Toda hora que for necessário, eu tenho que usar o perdão. Por quê, irmãos? Porque a falta de perdão adoece. A falta de perdão adoece a nossa alma. A falta de perdão gera rancor. A falta de perdão gera ressentimento. A falta de perdão gera fraqueza emocional. E tudo isso começa a ser, ó, eu trouxe aqui uma mão aqui, ó. Tudo isso daqui começa a ser gerado como umas pintinhas na nossa alma, ó. E o mamão, ele tinha que estar perfeitinho, né? Mas aqui começa aqui, ó, uma mágoazinha aqui, outra mágoa aqui, outra mágoa aqui. E a coisa vai crescendo, vai pipocando tudo. Chega uma hora que você vai ver o quê? Você vai ver que a tua alma, ela está assim, ó. Não começou aqui, ó. Começou aqui. Começou nessa pequenininha aqui, ó. Nesse rancor pequenininho que não foi resolvido, nessa mágoa pequenininha que não foi tratada. Começou aqui. Isso daqui, ó, esse mamão, eu comprei ele estava lindo. Só que ele ficou lá. Eu esqueci de pôr ele na geladeira, ou seja, eu esqueci de cuidar dele. Eu esqueci de cuidar dele, eu esqueci de olhar para ele, eu esqueci de dar atenção a ele. E quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele lá exposto ao tempo, e eu não percebi que na onde ele estava batendo sol. Aí um dia acordei de manhã para tomar café, como gosto de comer mamão na hora do café, peguei o mamão, tudo bem, ele tá pintadinho assim. Só que daí quando eu virei ele estava apresentando essa mancha. Começou de um pontinho. Começou de pequenas coisas. Começou pelo descuido. Eu vi ele lá e não fiz nada, né? Ah, deixa que depois eu pego esse mamão. Deixa que depois eu trato disso. Ah, agora tá corrido para mim. Deixa que depois eu coloco esse mamão na geladeira. E quantas vezes as pessoas falam, deixa isso para lá, porque as pessoas não gostam de tocar nas feridas. Elas colocam um band-aid em cima de situações que devem ser tratadas. Elas colocam um pano, um véu, elas colocam um véu assim, ó, na frente, elas colocam um véu. Colocam um véu, se escondem atrás assim, ó. Ah, não, deixa pra lá, imagina, não foi nada. Nem fiquei tão chateada assim, porque às vezes não tem coragem de falar o verdadeiro sentimento, né? Ou senão não podem falar, né? Poxa, se eu for falar com meu marido arrebenta a minha cara. Tem mulheres que fazem assim. Volto a falar, gosto de falar de todas as experiências que eu vivi. Eu vi a minha mãe, né? A minha mãe ali não tinha coragem de abrir a boca para o meu pai para falar de nenhuma dor da alma dela, né? De tratar aquela ferida. E a minha mãe morreu com o coração quase 5 vezes maior do que o normal. O coração dela estava inchado.
E dentro da ciência parece que tem uma síndrome chamada síndrome do coração partido. O que a ciência de novo vem falar? Que a falta de perdão, a mágoa nos relacionamentos, a tristeza profunda. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças emocionais e doenças físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. O perdão está intimamente ligado às nossas emoções. Não é assim? Quando acontece alguma coisa, você não consegue ficar com as suas emoções bem. Só que eu sou do tipo assim, ó. Se eu não estou bem com alguma situação, eu falo. Eu quero resolver. Eu não consigo ficar carregando dentro de mim. Eu não consigo ficar ali calada, sabe? Vai chegar uma hora, tem hora que até dá errado isso em mim. Porque às vezes eu sou até mesmo um pouco impulsiva, sabe? Um pouco meio sem esperar a hora certa para falar. Então, tipo assim, ai, já doeu, eu já falo. Sabe? Doeu, eu já falei que doeu. Por quê? Porque eu sinto aquela angústia, aquele mal-estar e eu não quero ficar com aquilo dentro de mim. Sabe? Eu não quero carregar aquilo dentro de mim. Eu me lembro que muitas das vezes, né? Quando isso aí é um hábito de mulher, né? Mulher ama falar. E quando às vezes tem um problema no relacionamento, aí você tem lá uma pequena discussão, o que o homem geralmente gosta de fazer? Amor, só um minutinho, deixa eu ficar quietinho no meu canto, para de falar na minha cabeça, depois você fala. Só que depois você fala de homem, assim, eles vão dormir, vira a noite e eles não vêm falar, eles não tocam no assunto, né? Eles não, vocês concordam comigo, vocês que estão aí? Eles não falam no assunto, né? Parece que fogem, não sei, né? É a característica do homem, né? Mas nós mulheres não, nós gostamos de falar, nós gostamos de expressar. E parece que aquela sensação de dormir com aquilo é muito ruim. Tanto que o Senhor fala, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não durma com esse coração amargurado. Não durma sem resolver o seu problema. Né? Com quem que você pode talvez estar magoado? Com a sua sogra, com o filho, com a nora. Né? Pode estar magoado com o padeiro, com a atendente do supermercado. Nós somos muito vulneráveis. Né? Nós somos seres humanos. Às vezes eu fico magoada, às vezes com uma pessoa que me xingou no trânsito, nem conheço. Né? Às vezes eu nem fiz nada de errado. Eu nem fiz nada de errado e a pessoa ali me xingou, né? Gritou, buzinou, fez gestos obscenos. Eu falei, poxa, e eu tenho que liberar aquilo. Por quê? Porque senão começa assim, ó, começa as pintinhas, né? Elas vão crescendo e de repente essa pintinha se torna essa ferida enorme. Essa ferida se torna enorme e preta. São as doenças psicossomáticas. Né? Você vai tendo depressão, porque um coração deprimido, uma alma deprimida, ela deprime todo o corpo, ela deprime a nossa mente, pensamentos ruins. Aí, quando eu abri esse mamão, faz de conta que isso aqui é seu coração. Aí começou aqui, ó, pequenas alfinetadas, pequenas situações e de repente apareceu o sinal maior de que tem alguma coisa errada, né? Começa a ser externo, começa a ser externalizado aquilo que está dentro. Só que na verdade só externou porque na verdade já atingiu o lado de dentro, ó. O interior, a nossa alma, o teu coração. Aquilo que parecia ser um pontinho, a falta de perdão, a conversa mal resolvida, o assunto maltratado, parece coisa pequenininha. Só que se não for cuidado, se ele não for bem administrado, se nós não seguirmos a orientação do Senhor que diz, se alguém ferir você, vai até o irmão e mostra-lhe o erro. Se você não mostrar o erro para a pessoa que te feriu, ou se você não vê o erro seu, eu reconheci nessa situação da minha amiga a minha parte. A minha parte eu reconheci, realmente eu não deveria ter usado essa palavra, né? Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Ela é uma pessoa muito especial para mim, eu amo muito ela, né? Então assim, o que ela representa para mim é maior do que qualquer coisa, né? Então assim, o que o Senhor vem falar, nos ensinar? Se você não tratar, se a gente não trata, é isso daqui que acontece, ó. O coração fica assim, fica cheio de ferida, cheio de mágoa,
cheia de marcas, ressentimentos. E daí eu falo para você, como fazer nessa situação? O que fazer nessa situação? Olha a situação de algo que não foi bem tratado, bem cuidado, começou com pequenos sinais. Olha as pintinhas pequenininhas. Ele se encheu de pintinhas pequenininhas e por eu não ter me atentado e cuidado disso daqui, ter colocado na geladeira, ter tirado da exposição do sol, uma dessas pintinhas virou isso daqui. E depois corroeu o lado de dentro, Então, que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta tarde? O perdão, escolha ser curado. Escolha, você vai ter que escolher. E quando você escolher, a ferramenta está nas suas mãos. Eu escolho ser curada. Eu escolho liberar o perdão. Eu escolho perdoar sem limites. Quando o Senhor disse assim, você deverá perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Ele disse assim, não haverá limites para vocês perdoarem, porque ele sabia que nós somos seres humanos e nos nossos relacionamentos iam ter que várias vezes nos perdoar. O Senhor, ele já estava nos dando uma instrução de saúde mental, uma instrução de saúde emocional. O Senhor já estava nos dando uma instrução de saúde do nosso corpo, porque ele sabia que se nós não perdoássemos, todo o nosso emocional ia afetar a nossa alma. E da nossa alma ia afetar a nossa alma, que do lado de dentro, e afetar também o nosso corpo do lado de fora, as doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, depressão, angústia. Claro que eu estou falando aqui que tem algumas situações diferenciadas, tem doenças emocionais que é falta de hormônios, mas a maioria delas são de fundos emocionais. Você tem noção da ciência descobrir uma enfermidade chamada síndrome do coração partido? É pessoas que têm um alto grau de sofrimento. O coração estoura, o coração racha no meio, o coração físico. Você tem noção disso? Quando a minha mãe fez a cirurgia do coração dela, o médico falou para mim, o coração dela está quase 5 vezes maior do que o normal. E qual foi a história da minha mãe? Uma mulher que passou a vida toda escrava de prisões emocionais. Meu pai passou a vida adulterando, xingando, tendo outras mulheres. Meu pai chegou a falar para ela uma vez assim, eu durmo com qualquer mulher na terra, nunca mais com você. Agora você imagina a desconstrução emocional. Você imagina a própria manicure que fazia as unhas dela, que estava dentro da casa dela, dentro do âmbito relacional dela, foi a primeira amante do meu pai no casamento. Você imagina a mágoa por essa mulher. Você imagina a tristeza que ela carregava dentro do coração dela. E ela não conseguia resolver essas mágoas, porque meu pai, ele não se posicionava. Ele não ia embora, não largava a amante. Ele não largava a amante e não ia embora de casa. Então ele virou o quê? Um manipulador. Ele ficava com a amante e ficava lá judiando da minha mãe. E a minha mãe, ela se desconstruiu tanto emocionalmente que ela não tinha forças para falar para meu pai, vai embora com a sua amante, para de judiar de mim, né? Me deixa viver sozinha e em paz. E ela passou uma vida guardando aqui dentro da alma. Ela ficou adoecida, teve um problema de coração que o coração dela quase explodiu. Por quê? De tanta mágoa, de tanta dor emocional, de tanta falta de recursos de cura, porque a minha mãe não era uma mulher cristã. Esses dias eu tive com uma das pessoas envolvidas na construção da minha casa, é o rapazinho da imobiliária, e eu tive um problema lá com a construtora, e eu fiquei aflita, sabe? Ele virou para mim, o Rafael, né? Ele é uma belezinha, ele. E ele virou para mim e falou assim, Roberta, calma teu coração. Ele não conhece Jesus. E olha que ele virou para mim e falou assim, você, nas suas angústias, você tem a quem recorrer. Eu não sou a melhor pessoa para te dar esse conselho porque eu não tenho nenhuma religião, ele falou para mim. Mas você tem a quem socorrer.
Você não fala para mim que você ora? Você tem alguém a socorrer e eu não tenho, Roberta. Quando eu tô mal, Roberta, eu fico lá abraçado com a minha filha até aquilo passar. Aquilo mexeu tanto comigo. Ou seja, nós temos os recursos na nossa mão para decidir ser curado. Você decide ser curado. Você pega, ó, essa ferramenta e você decide, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não aceito carregar mais essa mágoa. Eu não aceito. Eu decido cortar isso fora da minha vida. Eu decido lançar isso fora de mim. Eu decido ir lá conversar com a pessoa, assumir as minhas faltas, reconhecer os meus erros. Eu não quero mais carregar isso em mim. Eu não quero mais carregar essa marca, essa situação que está me deixando podre, essa situação que está me deixando, ó, com mau cheiro. Porque quando o nosso coração está assim, ó, nós não conseguimos sair da nossa boca alegria. Nós não somos pessoas agradáveis. Nós não somos pessoas que exalam bom cheiro, um coração cheio de mágoa. Nada presta. Vê defeito em tudo. Todas as pessoas, por exemplo, assim, meu pai era um homem muito adúltero. Ele achava que tudo quanto é mulher era prostituta. Ele achava que toda mulher era prostituta. Então, assim, ele achava que todas as pessoas agiam como ele. Como ele traía minha mãe debaixo do nariz dele, ele nunca confiava em mim. Pai, posso ir na esquina? Não. Com quem você está conversando? Sai de perto desse moleque que você está conversando. Eu não podia nem ter amigos para conversar. Por quê? Porque quando ele me via conversando com um amigo, ele de certo já me imaginava na cama com aquele homem. Por quê? Porque ele projetava em mim o que era dele. Ele projetava em mim o que era dele. Isso aqui era dele. Então, pessoas que estão dessa maneira, pessoas que estão com o coração cheio de mágoas, cheio de feridas, sem falta de liberar perdão, elas cheiram mal. Elas são desagradáveis. Só que está nas suas mãos a ferramenta. A ferramenta, ó. Qual é a ferramenta, pastora Roberta? Qual é a ferramenta? Presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você tem a quem você recorrer. Você tem a graça do Espírito Santo de Deus. Você recebeu o perdão de Jesus na tua vida. Quando Jesus falou assim, ó, perdoem 70 vezes 7. O Senhor estava falando de uma forma abundante. Vocês vão ter que perdoar, assim como eu perdoei vocês de forma abundante. Você consegue entender o quanto você era um pecador? Você consegue entender o quanto o teu pecado era fétido diante de Deus? O quanto não havia nenhum pingo de justiça na sua vida e na minha vida? Você consegue reconhecer a maravilhosa graça? A maravilhosa graça, eu amo esse hino que fala assim, ó. Maravilhosa graça que perdido me encontrou. Estando cego eu pude ver, Cristo me libertou. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. O Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino de luz do seu Filho amado. Quantas vezes o Senhor me perdoa no dia? Quantas vezes Ele tem misericórdia das minhas faltas? E por que nós precisamos exercer tanto senso de justiça sobre aqueles que falham conosco? Tem situações que parecem impossíveis de ser perdoadas.
Eu não conheço a dor da traição de um adultério e espero não conhecê-la. Eu conheço ela através da vida da minha mãe. Eu conheço ela de fora. Mas somente uma mulher que carrega essa marca sabe que dor é essa. Mas não existe nenhuma dor, não existe nenhuma mágoa que a ferramenta chamada Espírito Santo de Deus não possa remover da sua vida. Não existe nenhuma mágoa que o Espírito de Deus não possa remover da tua vida. Não existe nenhuma mágoa que o Espírito Santo de Deus não possa fazer uma cirurgia no teu coração. Não possa remover, tirar. Não há nada impossível para Deus, para Ele tirar tudo aquilo que está apodrecendo a tua vida emocional, apodrecendo a sua alma, apodrecendo o seu coração. A minha amiga aí, ó. Pai do Senhor, amiga. E o Senhor nos ensina nessa tarde. É dessa amiga maravilhosa que eu estava falando, né? Que tem me ensinado tantas coisas gloriosas. E o Senhor tem tratado, né, o meu coração. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós ferimos as pessoas e nós não reconhecemos. O Senhor nessa tarde quer que você reconheça, que você perdoe. A palavra do Senhor diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que nenhuma raiz de amargura prive você da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Olha que a palavra do Senhor diz. Cuidado para que nenhuma raiz de amargura. Lembra das raízes de amargura? Você lembra das raízes de amargura que eu mostrei para vocês? Os pontinhos que eu não cuidei? O mamão estava lá. E eu falei, deixa que depois eu cuido disso. Deixa que depois eu coloco ele na geladeira. Deixa que depois eu tiro ele daquele lugar. E o que aconteceu? O que aconteceu? A minha demora em agir. A minha demora em cuidar desse mamão. O que aconteceu? Ele apodreceu. Ele apodreceu. O Senhor diz, cuidado quando vocês perceberem uma pequena raiz. Uma pequena raiz. Cuide dela, não deixe ela crescer, não deixe ela brotar, não deixe ela contaminar o seu coração, não deixa, porque senão vai contaminar outras pessoas. Eu estava falando aqui antes de você chegar, amiga, né, da minha postura, da maneira como as palavras podem ferir, e a palavra vem nos ensinando. Os irmãos, né, tá aqui, ó. Se o irmão pecar contra você, mostra-lhe o erro. E eu disse a eles, né, que quando a minha amiga chegou e me mostrou o meu erro, a minha falha, aí a gente decide. Nós decidimos arrancar isso da nossa vida. Seja humilde, seja longânimo. 70 vezes 7, abundantemente. Abundantemente. Tem uma passagem aqui. Olha que coisa gloriosa, o Senhor diz, tende cuidado. Eu não tomei cuidado com esse mamão, ele estava lindo. Ele estava lindo. Ele estava um mamão que ia me alimentar. Ele ia trazer nutrientes para a minha vida. Ele ia trazer nutrientes para a minha alma. Mas eu não vigiei. E eu vi ele ali exposto. E falei, deixa que depois eu cuido disso. Deixa que depois eu coloco. Deixa que depois eu vou cuidar. Deixa, irmãos, nesse deixar, as pequenas pintas acabaram com o meu mamão. Acabou com o meu mamão. Não deixe de cuidar das pequenas coisas, porque elas podem destruir grandes amizades, elas podem destruir grandes presentes de Deus, elas podem destruir casamentos, elas podem destruir relacionamentos entre irmãos. Não deixe de cuidar, ainda que pareça pequeno. O Senhor diz, cuidado. Tomem cuidado, ou seja, vocês precisam, quando nós estamos na pista andando, e nós vemos no telão que começa a piscar assim, às vezes na Dutra, para quem dirige, ou viaja e direto, sabe, que quando está chovendo muito, começa a aparecer naquele telão assim, ó,
cuidado, pista escorregadia ou pista com muita neblina, eles colocam um alerta, cuidado. Quando aparece esse cuidado, significa assim, ó, pare a maneira como você está andando, que você não pode continuar andando no mesmo ritmo nessa rodovia. Pare. Que profundo, amigo. Meu mamão também apodreceu hoje. Estava lindo. O Senhor hoje, amiga, falou para mim. Mostrou o mamão para mim e me ensinou. Aí quando nós vemos ali, né, pare, o que aquela tela está falando para nós? Não continue andando como você está. Você vai ter que reduzir a velocidade, você vai ter que tomar mais cuidado, redobre a sua atenção na rodovia, porque estamos com pista escorregadia. Ou seja, vai com calma, analisa onde seu carro vai, espera, tenha paciência. O que aconteceu? A palavra do Senhor diz, tome cuidado, ou seja, a hora que apareceu o sinal, ai, meu coração doeu, ai, entrou uma raizinha, os pontinhos, olha quantos pontinhos apareceram nele, ele estava lisinho, lindo, olha quantos pontinhos, e daquele pontinho, irmãs, apareceu isso aqui, ó, esse pontinho virou isso daqui, ó. Você tem noção disso? É a palavra diante dos nossos olhos. Cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando no vosso coração vos contamine. Vos contamine. Ou seja, vocês precisam tratar disso. Tratar disso. E Pedro pergunta, quantas vezes eu vou ter que tratar disso? Quantas vezes, Jesus? 7 vezes? Querendo mostrar que ele era um homem longânimo, bom? Jesus fala para ele, não, Pedro. 70 vezes 7. Você vai ter que passar abundantemente a sua vida se relacionando com pessoas e perdoando-as, os seus irmãos, assim como eu perdoei vocês. A palavra do Senhor diz o quê? Se você vier até o altar, trazer uma oferta e se lembrar que tem alguém entristecido, seu irmão está magoado com você, vai até ele. O que eu falei no começo dessa live? Não adiantava eu orar, não adiantava eu jejuar, não adiantava eu estar lá pregando. Existia dentro da minha alma um buraco, um rombo. Por quê? Porque é necessário cuidar do que é importante, não do que é urgente. Sabe por quê? Porque se você não cuidar daquilo que é importante, isso aqui é importante, ó. Se você não cuidar daquilo que é importante, depois você vai querer cuidar daquilo que é urgente. Tá podre, acabou. Não dá mais para comer, não dá mais para se relacionar, não dá para continuar casado, não dá para continuar sendo amigo, não dá para continuar, não dá para andar junto mais. Aí você vai querer cuidar daquilo que é urgente, não dá mais tempo. Você vai ter que cuidar daquilo que é o quê? Importante. Você vai ter que cuidar daquilo que é importante. Essa pessoa é importante para você? Vai cuidar então. Se humilhe. Vai cuidar então, diga, me perdoe, você é importante para mim, não sai da minha vida, não sai da minha história. Se essa pessoa é importante para você, ela é maior do que o teu orgulho, ela é maior do que os seus erros, então vai atrás, pergunte, trate daquilo que é o quê? Ainda importante, porque a hora que chegar e virar urgente, não dá mais. A hora que aquilo que é importante, que você não deu atenção, que o Espírito Santo de Deus falou com você, vai cuidar disso, filha. Vai cuidar disso, filho. E você não deu importância para isso, a hora que chegar urgente, a hora que o seu esposo chegar, não aguento mais, quero o divórcio. Não adianta mais. Você vai ter que sofrer a dor disso daqui até uma restauração. Só que você precisava cuidar daquilo que era o quê? Importante. Não daquilo que é urgente. Você tinha que cuidar aqui, ó. Quando eu vi o pontinho, era a hora do quê? De eu guardar na geladeira, cortar, já tirar a casca, tirar aquilo que estava aparecendo. Falei, não, deixa que depois eu cuido. Não, deixa que depois eu vejo. Não, deixa que depois eu trato isso. E daí quando eu fui ver o meu mamão, como é que ele estava? Assim, virou urgente. Acabou, Roberta, não dá mais para você comer isso aqui. Só que teve um tempo entre o importante e entre o urgente. Teve um tempo de ação.
Entre o que era importante e o que era urgente. Houve um tempo de ação. Isso daqui não nasceu da noite pro dia. Eu fiquei lá vendo as pintas aparecer. Eu olhava e falava assim, nossa, parece que tem uma pintinha ali no meu mamão. Ah, agora eu tô com pressa, depois eu vejo, depois eu guardo. Aquilo que era importante, eu não cuidei. Aí a hora que eu fui pegar ele para comer, que eu tava com fome. Aleluia, amém. Seja bem-vinda, Vaneide, de Goiânia. Olha que linda, de Goiânia, que prazer, que honra. A hora que eu fui cuidar, já era tarde demais. A hora que eu estava com fome, a hora que eu estava precisando desse nutriente, a hora que eu queria ser saciada por isso daqui, não dava mais. Cuida do que é importante. Cuida do que é importante antes que ele vire urgente. Aí você vai querer o abraço daquela amiga sua, não dá mais para ela te abraçar. Ó como é que ficou a relação, ó. Não dá mais. Não dá mais. Cuida desse marido enquanto ele é o que? Importante, porque depois se virar urgente, não dá mais. Cuida dos seus relacionamentos, perdoando. Vai ver o que está acontecendo, como você pode melhorar. Não seja Deus, não seja juiz de ninguém, não seja o dono da situação. Tem uma palavra aqui em José, que é tão maravilhosa, que eu amo essa palavra. Aqui, ó, quando José, vocês conhecem a história de José. José foi traído pelos irmãos, jogado dentro daquele buraco. José ficou na prisão durante anos, né, sem precisar estar lá preso, virou carcereiro, depois foi para casa lá, acho que de Potifar, né? Eu não tô lembrando da casa de quem que ele foi, me ajude aí, quem sabe Bíblia também para me ajudar. Escreve aí, Claudinha, para casa de quem que ele foi mesmo? Esqueci, me deu um branco. Que a mulher, Potifar, né? Que a mulher de Potifar tentou agarrar ele. E ele passou por aquela calúnia. Depois ele foi lembrado, quantos anos, né, de escravidão ali, naquela situação toda. Só que chega o tempo dele encontrar com os irmãos. E ele encontra com os irmãos, ele declara quem ele era. Os irmãos, cai a boca dos irmãos, tipo, estamos fritos agora, né? Estamos fritos. Porque agora estamos nas mãos dele. O que ele vai fazer? Né? O que ele vai fazer com a gente? E lá no finalzinho de Gênesis capítulo 50, diz assim, ó, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, rancor, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer teu pai, nos ordenou que te dissesse o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos que trataram você com tanta maldade. Os irmãos de José falam para José que antes de Jacó morrer, antes de seu pai morrer, o recado foi, peça para José perdoar vocês por todo o mal que vocês fizeram a ele. Aqui simboliza a própria pessoa do Espírito Santo. Aqui simboliza o próprio pedido de Jesus, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu perdoei vocês. Você tem noção naquela cruz, aquele bandido, eu não sei se ele era pedófilo, eu não sei se ele era estuprador, eu não sei se ele tinha degolado uma criança. Vamos pensar aí nos crimes mais bizarros que existem. Não sei se ele estuprou a própria filha dele, só sei que ele estava na cruz ao lado de Jesus. E ele diz, Pai, o que ele diz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim. E o que Jesus responde, porque para ele estar naquela cruz, só criminosos, mas a Bíblia não fala que tipo de crime ele cometeu. Se foi um crime hediondo, ou se ele só roubou uma galinha no quintal de alguém, ou se ele roubou uma maçã no quintal de alguém, a palavra não fala isso, fala que ele era um criminoso, mas que crime foi esse? Que crime foi esse? Eu não sei. Eu só sei que ele estava do lado de um Deus perdoador, do lado de um Deus que abraça um coração contrito, um coração arrependido. O Senhor não desprezará. O Senhor não desprezará um coração contrito, arrependido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que o Senhor está falando?
O Senhor perdoa todos. E por que nós temos tanta dificuldade em perdoar? Em sermos mais longânimos? Em sermos mais complacivos? Quantas mágoas no coração. E olha que lindo que José fala. José, porém, lhe disse: não tenham medo, irmãos, que me fizeram mal. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? E quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus? Quantas vezes eu me coloquei no lugar de Deus, fiquei sem falar com meu marido, fiquei sem falar com a minha irmã, fiquei sem falar com meu sogro, fiquei sem falar com irmãos que me fizeram mal. Quantas vezes eu me coloquei no lugar de Deus? Quantas vezes eu exerci a justiça com a minha mão? Toma daqui, vai lá. Quantas vezes eu fiz isso? E agora José dá essa declaração dizendo: estou eu, porventura, no lugar de Deus? Não tenham medo, irmãos. Olha que coisa linda. Porque todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bem. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguém te feriu, se você está passando uma situação que você está magoado, seja ela qual for, seja com o seu chefe, com o seu patrão, com o porteiro. Eu contei na outra live que eu fiquei magoado com o meu porteiro porque ele não pegou meu ovo. E eu não podia olhar na cara do porteiro. Se eu visse o porteiro, a voz do porteiro, eu já ficava nervosa. Eu estou tendo que passar por uma situação bastante difícil com a construtora da minha casa. Estou tendo problemas de relacionamento lá e eu estou tendo que cuidar do meu coração, porque só de falar no nome da menina que vai ter que ter reunião, eu já passo mal, me dá ânsia de vômito. Meu coração já dispara, porque magoada, está entristecida. E o Senhor fala para mim: Roberta, cuida do que é importante, Roberta. Não deixa virar urgente na sua vida. Porque depois que virar urgente, não vai prestar para mais nada. Não vai prestar para nutrir ninguém. Porque pessoas que estão com o coração assim, ó, não conseguem dar nutrientes para ninguém. Isso aqui não presta para mais nada, não sei para jogar fora. Por que o Senhor falou assim: aquela árvore que não dá bons frutos, eu corto e lanço fora? Você acha que isso aqui é um bom fruto? Você acha que isso aqui serve para alimentar alguém? Você acha que tem condição de eu servir isso aqui para o meu filho, para o meu esposo, para meus amigos? E se isso daqui estiver aqui dentro, ó, se isso daqui é meu coração, como que eu tenho condições? Como eu tenho condições de alimentar almas como o Senhor me deu essa missão? Se o meu coração estiver assim. Quantas pessoas estão em depressão porque não perdoam? Caiu o que eu mostrei no começo da live. Quantas pessoas não usam a ferramenta e ficam carregando mágoas? Sim, Ginha. Situações são muito difíceis de perdoar. Tem situações que são muito difíceis. Não estou aqui tirando o peso delas. Mas nessa tarde o Senhor diz para nós: não fiquem atrás das justificativas. Que vocês escolham ser curados. É difícil o adultério? É insuportável. Mas nós vemos na palavra de Deus o que? Deus falando para Oséias. Pega, casa-se com uma mulher adúltera. E a mulher de Oséias tem 3 filhos com ele. E essa mulher adultera com ele. Vai lá, se vende o seu corpo. E Deus vira e fala para Oséias: resgata ela. Paga o preço. Bem-vinda, Gisele. Bem-vinda, linda. Pai do Senhor Jesus. Aquela mulher vira e fala assim, ó: vai lá e traz ela de volta, aquela mulher prostituta. Aí Oséias vai lá e paga as moedas, porque ela se tornou escravo daquele homem. Bem-vinda, Celinha. Quanta gente nova, que delícia. Vai lá e paga, resgata a sua mulher adúltera, porque assim é Israel. Israel, meu povo querido, que eu morri por eles, eu fiz tudo por eles e eles se deitam com outros deuses, eles adulteram com outros deuses. Oi, Fabi, Pai do Senhor, linda. Eles adulteram com outros deuses e eu resgato eles quando eles clamam a mim.
Quando eles se convertem, eu sou o pai deles que os abraça. Oséias é o livro ali nítido do perdão, da multiforme de graça de Deus. Quantas vezes o Senhor nos perdoa? Gi, você aí que falou para mim, a Dinha, mãe da Reinanda que está aí me ouvindo, sim, tem situações que são muito difíceis, mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Entrega, pega essa ferramenta chamada Espírito Santo de Deus. Pega essa ferramenta, isso aqui estava aqui, ó, isso aqui estava aqui. Eu peguei essa ferramenta, ó, e tirei. Pega essa ferramenta, Dinha, chamada Espírito Santo de Deus, vai à oração, vai entregando o teu coração, vai dizendo, Senhor, isso dói muito, isso aqui é uma facada na minha alma, eu estou deprimida, eu estou abatida, meu coração não consegue mais reagir, porque eu não cuidei daquilo que era importante, Senhor. Eu deixei para cuidar das coisas quando elas se tornaram urgentes. E quando elas se tornam urgentes, nós já estamos sufocados. Nós já estamos sufocados. Nessa tarde o Senhor fala, não deixa virar urgente, cuida do que é importante. Sara, seja bem-vinda, Sara. Que alegria ter você aqui. Não deixe para cuidar daquilo que é importante para ele se tornar urgente. Nessa tarde nós falamos aqui a respeito de escolha ser curado, escolha ser curada. Trate do que é importante, não deixe aquilo que é importante virar urgente. Olha, de Manaus a Sara, que linda, Sara, seja bem-vinda. O que era importante era quando o meu mamão estava lá lindo. Eu não cuidei dele. Só que diferente desse mamão, o Senhor arranca. O Senhor arranca toda ferida, toda podridão, toda mágoa. E parece que vai ficar um buraco, né? Você vai estar leve, ó. Só que o Senhor entra e faz o quê? A presença do Espírito Santo de Deus vai preencher. A presença do Espírito Santo de Deus vai preencher esse vazio. A presença do Espírito Santo de Deus vai te dar tanto acalento para você perdoar. Mas isso vai ser através da sua intimidade com o Senhor. Porque somente um coração tratado, é isso que eu quero falar para vocês. Às vezes vocês ficam sentados em cima da dor de vocês, falando assim, ó. Ai, não tem jeito. Essa situação para perdoar, não tem jeito. Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo para ser curada? Quanto você coloca essa causa diante de Deus? Quanto o seu coração... Hoje meu coração está mais leve com a ajuda dele, consigo vencer essas dificuldades. Aí está a nossa irmã testificando, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O que você tem feito? Eu não aceito você falar que não consegue. Eu só vou aceitar você falar que você não é capaz de fazer isso, de perdoar, de tirar com a ferramenta do céu aquilo que é podre no teu coração. De você não perdoar alguém, eu só vou aceitar você dizer que você não conseguiu fazer isso depois que você falou para mim, Roberta, eu orei. Eu entreguei, eu confessei a Deus, Ele não fez nada por mim. Sabe por quê? Porque isso não vai acontecer. Se você for a Deus e se você confessar também as suas falhas, sabe por quê, irmãos? Nós precisamos estar reconhecendo as nossas falhas. Nós não podemos estar no papel de vítima. Nós não podemos ser vítima de tudo. Sabe por quê? Porque senão nós começamos a parecer crianças birrentas dentro de um corpo de adulto. Crianças birrentas num corpo de adulto. Por exemplo, você está magoada com uma pessoa, sei lá, que maltratou você. Será que você não fez nada para essa pessoa? Será que realmente você foi 100% com essa pessoa? Será que você também não despertou algo nessa pessoa? Seja seu esposo. Será que se o seu esposo trata você dessa maneira? Será que você também não é uma mulher grossa, uma mulher coicenta, uma mulher que dá umas respostas arretadas? Que fere esse marido? Ou será que só esse marido que é um lixo? Ninguém é 100% lixo, irmãos. Nós somos frutos do ambiente que nós vivemos. Ninguém nasce lixo. Nós nos tornamos melhores ou piores
dentro do ambiente que nós estamos nos relacionando e com as pessoas que estamos nos relacionando. Então você não é vítima. Se tem algo que você precisa resolver, que está aí com mágoa no seu coração, entrega hoje isso a Deus. Resolva. Se é uma amiga, vai até ela. Fala, amiga, eu te feri, me perdoa. Explica, não foi minha intenção. Cuida daquilo que é importante. Se realmente é importante para você essa amizade, cuida. Se realmente é importante esse casamento, cuida. Se é importante essa relação que você tem com as pessoas à sua volta, e daí você fala assim, Roberta, mas já morreu. Temos alguns minutinhos antes da live cair. E agora, Roberta, já morreu. Eu vou falar no meu caso, meu pai. Meu pai brigou comigo, irmãos. Ele discutiu comigo, ele tentou me envergonhar na frente do meu esposo, falando do meu passado. Ele estava deitado numa cama, sem perna, amputado. Estava ali numa situação com uma ferida, chama escária, uma ferida que dá nas costas, que a ferida dele fazia um buraco desse tamanho, assim, ó. Amputado. E eu peguei ele no telefone com a amante e eu fui repreendê-lo. Dizendo, pai, eu não aceito isso, a minha mãe cuidando de você. Nós aqui paramos a nossa vida para cuidar do Senhor e o Senhor no telefone com a amante. Que consideração que o Senhor tem com a minha família? Paramos a nossa vida lá para cuidar do Senhor aqui e o Senhor conversando com a amante no telefone. E ele não aceitou a minha repreensão. E quando ele não aceitou a minha repreensão, o que ele fez foi tentar me envergonhar. Ele foi querer jogar o meu passado na minha cara, na frente do meu esposo. Querendo me humilhar. Aquilo me magoou demais. E eu fui embora. Eu fui embora para São José dos Campos. E passaram-se 15 dias, eu não vi mais o meu pai. Eu conversei com ele por telefone, porque eu decidi não carregar essa dor. Eu escolhi ser curada. Entendi que ele estava doente emocionalmente. Pessoas emocionalmente doentes ferem profundamente. Pessoas altamente tóxicas, podres, elas não têm o que fazer. Elas exalam esse cheiro para nossas vidas. É difícil, né, Sara? E daí o que aconteceu? Eu conversava com ele por telefone. E ele me tratando mal. Até que eu virei e falei, pai, eu vou aí te ver, tá bom? Ele estava no hospital internado. E ele ligou para mim chorando, falou, tá bom, filho. Eu falei, pai, amanhã eu estou aí para te ver e te dar um abraço. Ele falou, tá bom, filho, amanhã te espero. Fui para Minas, dormi. Quando chegou no sábado, que era o dia de eu ir para Itajubá, que era outra cidade, que eu tinha que vê-lo, o que aconteceu? Meu telefone tocou, 8h20 da manhã. Era a amante dele, gritando, o seu pai está morto. O seu pai infartou. O seu pai morreu. Eu gritava e falava, não, Senhor, não deu tempo. Não deu tempo de eu cuidar daquilo que era importante. Se tornou urgente, mas ele morreu. E o que eu quero falar com você? Eu perdoei ele. Ele não ouviu isso da minha boca. Mas eu decidi ser livre. Livre daquela dor. Livre. E nós sabemos que morto não escuta. Espírito não escuta. Nós sabemos. Mas eu tive um ato na minha dor de ir lá no cemitério, olhar para o túmulo do meu pai e declarar, pai, eu te perdoo. Eu sei que ele não me ouvia. Mas foi um ato meu, para eu me sentir livre. Eu não pude dizer isso ao Senhor, mas eu te perdoo. Eu não pude dizer, não deu tempo, mas eu fui lá para gritar bem alto, lá sozinha no cemitério, eu te perdoo, porque o Senhor foi o melhor pai que eu podia ter. Eu te perdoo. Não deu tempo. Talvez você do outro lado vai ouvir e falar assim, e agora? E agora? Meu pai morreu, minha mãe morreu, meu tio morreu, aquele que abusou de mim sexualmente morreu. Pode ser meu tio, eu também fui abusada por um tio sexualmente. E daí você vai ficar olhando para a tua dor, vai ficar, eu sou vítima. Não, o Senhor está aqui para curar. Decida-se ser curada nessa tarde. Decida-se ser livre de toda a sua dor. Decida-se.
A nossa live vai cair, infelizmente. Tenho 20 segundos com vocês. Que vocês possam encaminhar essa live para outras pessoas e que nesta tarde você possa examinar o seu coração e decidir usar a ferramenta do céu e ser livre. Seja livre em Cristo. Liberta eu fui de uma prisão.